Helena, uma médica renomada e respeitada, parecia ter a vida perfeita, um casamento sólido, uma carreira de sucesso e uma casa elegante. No entanto, por trás dessa fachada impecável, um vazio crescente a consumia. A monotonia do dia a dia e a distância sutil de seu marido, Daniel, abriam espaço para uma perigosa tentação. É nesse cenário de insatisfação velada que a reaparição de Ricardo, um amigo de longa data de Daniel e figura carismática, promete abalar as estruturas da vida de Helena. Com a oportunidade perfeita surgindo, ela se vê diante de um dilema que a levará a um caminho sem volta, plantando as sementes de uma tragédia que silenciosamente transformará vidas e destruirá reputações. Que segredos se escondem por trás da fachada de perfeição de Helena? E como uma única escolha pode desencadear uma cascata de eventos irreversíveis, arrastando todos para o abismo da destruição? Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Helena, uma médica renomada e respeitada, vivia uma vida que, para muitos, seria a definição de perfeição. Casada com Daniel, um engenheiro civil dedicado e amoroso, ela possuía uma carreira de sucesso, uma casa elegante e a aparente estabilidade de um relacionamento sólido. No entanto, por trás da fachada de felicidade, Helena sentia um vazio crescente, uma rotina que se tornava cada vez mais previsível e, de certa forma, sufocante. Daniel, imerso em seus projetos, parecia não perceber a distância sutil que se instalava entre eles, ou talvez preferisse ignorá-la. Foi nesse cenário de insatisfação velada que Ricardo, amigo de longa data de Daniel e um empresário milionário, reapareceu em suas vidas. Ricardo era o oposto de Daniel, extrovertido, aventureiro, com um brilho nos olhos que prometia emoção e perigo. Ele sempre teve uma admiração explícita por Helena, algo que ela, em sua lealdade, sempre rechaçou. Mas agora, com a fragilidade de seu casamento exposta, os flertes de Ricardo começaram a soar como uma melodia tentadora, uma fuga para a monotonia que a consumia. A oportunidade perfeita surgiu quando Daniel anunciou uma viagem de negócios inesperada que o manteria fora por uma semana. Helena, com um sorriso forçado, o acompanhou até a porta, mas sua mente já arquitetava um plano. Assim que o carro de Daniel desapareceu na rua, ela pegou o telefone. A voz de Ricardo, ao atender, soou como um convite irrecusável. Daniel viajou, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Por que você não vem jantar? A resposta foi um convite para um abismo, um passo em direção a um caminho sem volta. Ricardo, com sua perspicácia habitual, percebeu a abertura e não hesitou. A noite prometia ser longa e as consequências imprevisíveis. O jantar foi regado a risadas, vinhos caros e conversas que Helena não tinha há muito tempo. Ricardo a ouvia, a elogiava, a fazia sentir-se desejada e viva novamente. A atração entre eles, antes latente, explodiu em uma paixão avassaladora. A casa, antes um lar de rotina, transformou-se em um palco para a traição. Os beijos eram intensos, as carícias ousadas. Helena se entregou ao momento, buscando no corpo de Ricardo a emoção que faltava em sua vida. A culpa, se existia, foi abafada pelo calor do desejo e pela promessa de uma aventura que a tiraria da mesmice. Naquela noite, a lealdade foi quebrada e as sementes de uma tragédia futura foram plantadas silenciosamente nas sombras da mansão. A médica, que curava vidas, estava prestes a destruir a sua própria e a de todos ao seu redor. Daniel retornou de sua viagem uma semana depois exausto, mas ansioso para reencontrar Helena. A casa parecia a mesma, mas algo no ar, uma tensão quase imperceptível, o incomodava. Helena o recebeu com um beijo e um abraço, mas Daniel sentiu uma frieza, uma distância que não estava ali antes. Ele tentou ignorar, atribuindo à sua própria fadiga, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Enquanto desfazia as malas, seus olhos pousaram no pequeno monitor do sistema de segurança da casa, que ele havia instalado há alguns meses. Era um hábito, uma forma de garantir a segurança da família,
Mas naquele dia, a curiosidade o impulsionou a verificar as gravações da semana. As imagens se desenrolavam na tela, mostrando a rotina da casa em sua ausência. A chegada do jardineiro, a entrega de uma encomenda, a saída de Helena para o trabalho. Tudo normal. Até que, em uma noite chuvosa, a figura inconfundível de Ricardo apareceu no portão. O coração de Daniel começou a bater descompassado. Ricardo, seu amigo de infância, seu confidente, entrando em sua casa no meio da noite. A câmera o seguiu até a porta, onde Helena o esperava. Um sorriso, um abraço e, então, a imagem que dilacerou a alma de Daniel. Ricardo e Helena, de mãos dadas, subindo as escadas em direção ao quarto. O mundo de Daniel desabou em 1000 pedaços. A frieza que sentira em Helena, a tensão no ar, tudo fazia sentido agora. A traição, nua e crua, exposta em pixels na tela de seu monitor. A dor era física, um soco no estômago, um grito preso na garganta. Daniel assistiu às imagens repetidamente, como se quisesse encontrar uma explicação, uma justificativa, algo que pudesse amenizar a dor. Mas não havia. A cada repetição, a cena se tornava mais real, mais cruel. A raiva começou a borbulhar, misturada com uma sensação de impotência e humilhação. Seu melhor amigo e sua esposa, as duas pessoas em quem mais confiava, haviam conspirado contra ele, zombado de sua confiança. A imagem de Ricardo, o sorriso fácil, as piadas compartilhadas, tudo se transformou em uma máscara de falsidade. E Helena, sua Helena, a mulher que ele amava, era agora uma estranha, uma traidora. A vingança começou a tomar forma em sua mente, um plano sombrio e implacável, alimentado pela dor e pela fúria. Ele não podia deixar isso impune. A honra de Daniel, sua dignidade, exigiam uma retribuição à altura da traição que sofrera. A partir daquele momento, Daniel não era mais o engenheiro dedicado. Era um homem consumido pelo desejo de justiça, ou mais precisamente, de vingança. A escuridão havia se instalado em seu coração e ele estava pronto para mergulhar nela sem hesitação. A mente de Daniel, antes focada em projetos de engenharia e na construção de um futuro, agora girava em torno de um único objetivo: vingança. A dor da traição havia se transformado em um ódio frio e calculista. Ele sabia que não podia agir impulsivamente. Precisava de alguém que fizesse o trabalho sujo, alguém que não tivesse laços com seu mundo. Através de contatos obscuros e uma busca incessante nos recantos mais sombrios da internet, Daniel encontrou o que procurava. Um matador de aluguel conhecido apenas como Sombra. O preço era alto, mas a satisfação de ver Ricardo pagar pela sua traição não tinha valor. Sombra era um profissional, discreto, eficiente e sem escrúpulos. Ele estudou a rotina de Ricardo, seus hábitos, seus pontos fracos. O plano foi traçado com precisão cirúrgica. A cilada seria armada em um beco escuro, próximo ao escritório de Ricardo, em uma noite em que ele estaria sozinho. Daniel forneceu todas as informações necessárias, cada detalhe da vida de Ricardo, cada passo, cada vulnerabilidade. A cada informação compartilhada, Daniel sentia um misto de repulsa e uma estranha satisfação. Ele estava cruzando uma linha que jamais imaginou que cruzaria. Mas a sede de vingança era mais forte do que qualquer moralidade. Na noite marcada, a tensão era palpável. Daniel esperava em seu carro, a alguns quarteirões de distância, o coração batendo descompassado. Ricardo, alheio ao perigo iminente, saiu do escritório, o celular no ouvido, absorto em uma conversa de negócios. Ao entrar no beco, a escuridão o engoliu. Sombra, como um fantasma, surgiu das sombras. Não houve palavras, apenas a lâmina fria que brilhou sob a fraca luz de um poste. Ricardo foi pego de surpresa, sem chance de defesa. Os golpes foram rápidos e precisos, visando pontos não letais, mas que causariam dor e sofrimento. Sombra não queria matá-lo ali, mas deixá-lo à beira da morte, para que a mensagem fosse clara. O sangue manchou o asfalto, e o grito abafado de Ricardo ecoou no silêncio da noite, um som que Daniel,
mesmo à distância, sentiu em sua alma. A vingança estava sendo servida, fria e brutal. Sombra desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando Ricardo agonizando no chão, uma poça de sangue se formando ao seu redor. A sirene da ambulância, ao longe, anunciava que Ricardo não havia morrido, mas a vingança de Daniel estava apenas começando. Ele sabia que as consequências seriam graves, mas naquele momento, a satisfação de ver seu traidor sofrer era tudo o que importava. O hospital, o ambiente de trabalho de Helena, tornou-se o palco de um novo drama. A notícia do ataque a Ricardo se espalhou rapidamente pelos corredores. Helena, ao ouvir os detalhes, sentiu um calafrio. As facadas, a gravidade dos ferimentos, uma pontada de culpa a atingiu, mas foi rapidamente substituída pelo pânico. Se Ricardo fosse interrogado, se seu celular fosse encontrado, as mensagens entre eles seriam descobertas. Sua carreira, sua reputação, tudo estaria em risco. Impulsionada por um instinto de autopreservação e pela adrenalina que só um médico em emergência conhece, Helena agiu. Com a desculpa de verificar o estado do paciente, Helena entrou na sala de emergência onde Ricardo estava sendo estabilizado. O caos era generalizado, e sua presença como médica facilitou o acesso. Com um olhar rápido, ela localizou o celular de Ricardo, que havia sido retirado de seu bolso e colocado em uma bandeja ao lado. Com a destreza de quem lida com instrumentos cirúrgicos, ela o pegou. Seus dedos voaram pela tela, apagando as mensagens, os registros de chamadas, qualquer vestígio da relação ilícita entre eles. Cada toque era um ato de desespero, uma tentativa de apagar o passado e proteger seu futuro. Ela sabia que estava cruzando uma linha ética, mas a necessidade de se proteger era avassaladora. Ninguém notou sua ação rápida e discreta em meio à correria do atendimento. Enquanto Helena apagava as provas, a vida de Ricardo se esvaía. Apesar dos esforços da equipe médica, os ferimentos eram graves demais. O milionário, que um dia ostentou poder e influência, sucumbiu aos ferimentos. A notícia de sua morte chocou a cidade e desencadeou uma investigação implacável. Daniel, o marido traído, foi rapidamente identificado como o principal suspeito. As câmeras de segurança da casa, que revelaram a traição, agora se voltavam contra ele, mostrando sua presença no local do crime e seu comportamento alterado. A polícia agiu rápido e Daniel foi preso, acusado de ser o mandante do assassinato. O matador de aluguel Sombra também foi capturado e a teia de vingança de Daniel se desfez, levando-o para trás das grades. Helena observava o desmoronamento de sua vida de longe, sentindo o peso de suas escolhas. A traição, que parecia uma fuga, havia se tornado uma armadilha mortal, arrastando todos para o abismo, e o pior ainda estava por vir. A vida de Helena, antes um modelo de sucesso e estabilidade, desmoronou em questão de dias. A morte de Ricardo, a prisão de Daniel e a subsequente investigação policial trouxeram à tona a traição. Embora as mensagens tivessem sido apagadas, a verdade, como sempre, encontrou seu caminho. A reputação de Helena, construída com anos de dedicação e trabalho árduo, foi estraçalhada. O hospital, seu ambiente de trabalho e fonte de seu orgulho, não hesitou em demiti-la. A médica renomada tornou-se uma pária, seu nome manchado pela infidelidade e pela associação indireta com um crime brutal. As redes sociais implacáveis transformaram a vida de Helena em um espetáculo público de julgamento e condenação. Comentários cruéis, memes depreciativos e a exposição de sua vida privada a transformaram em um alvo de escárnio. Ela perdeu amigos, o respeito de colegas e a confiança de sua família. A casa, antes um lar, tornou-se uma prisão de memórias e arrependimentos. Cada canto, cada objeto, a lembrava de Daniel, do amor que ela havia jogado fora, e de Ricardo, da paixão efêmera que a levou à ruína. A solidão a consumia, e o silêncio da casa era ensurdecedor, preenchido apenas pelos ecos de suas escolhas desastrosas. Helena, agora sozinha, sem marido, sem amante, sem carreira e sem reputação, foi forçada a confrontar a si mesma. As noites eram longas,
preenchidas por insônia e pela tortura de pensamentos. Ela revisitava cada passo, cada decisão, cada momento que a levou àquele abismo. A busca por emoção, a fuga da rotina, a ilusão de uma paixão avassaladora. Tudo se revelou vazio, sem sentido. A traição, que parecia uma solução para seu vazio existencial, havia se tornado a causa de sua completa destruição. Não havia glória, não havia satisfação, apenas a amarga constatação de que o preço pago era infinitamente maior do que qualquer prazer momentâneo. Em meio às ruínas de sua vida, Helena finalmente compreendeu a profundidade de seu erro. A traição não valeu a pena. Não trouxe a felicidade que ela buscava, apenas dor, destruição e a perda de tudo o que realmente importava. A reflexão era dura, mas necessária. Ela havia trocado a estabilidade, a confiança e o amor verdadeiro por uma aventura passageira, e o resultado foi a aniquilação de sua existência. A história de Helena, a médica que tinha tudo e perdeu tudo por uma traição, tornou-se um conto de advertência, um lembrete sombrio de que as escolhas que fazemos, por mais insignificantes que pareçam, podem ter consequências devastadoras e irreversíveis. A vida para Helena era agora um deserto de arrependimento, um testemunho silencioso do alto custo da infidelidade.